Shabbat Shalom, meus irmãos. Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um Shabbat, a mais um estudo da Palavra de Deus. Como é bom nos reunirmos aqui, né? Nesse Shabbat maravilhoso para aprendermos mais com a Palavra do Senhor. E ainda mais hoje, né? Que nós estamos comemorando o dia de Pentecostes, né? A festa de Shavuot em hebraico, né? Pentecostes, que é mais conhecido por todo mundo. Então, que maravilha que alegria né? Poder estarmos juntos neste dia de hoje para aprendermos mais, né? Da palavra do Senhor, entendermos mais o significado da festa de Pentecostes, né? É muito bom, é muito bom. Hoje, como eu falei, é comemorado pelo povo de Deus a festa de Shavuot, mais conhecida como Pentecostes por muitos, né? Ele é traduzido no grego como Pentecostes. E a festa de Pentecostes, meus irmãos, é uma das 3 festas de peregrinação, como eu falei para vocês quando nós estudamos no vídeo sobre as festas bíblicas. Eu falei para vocês que existiam 3 festas que eram chamadas as festas da peregrinação, onde todo o povo de Deus tinha que subir até Jerusalém, no templo, para poder festejar todo mundo junto, se apresentar diante do Senhor, né? Então é a festa de Pêssah, a conhecida como Páscoa, tá? A festa de Pentecostes, que é essa que nós estamos celebrando hoje, que é Shavuot em hebraico, e a festa dos tabernáculos, que é a última festa do calendário anual das 7 festas do Senhor. Então, que maravilha poder estar com vocês aqui hoje, para podermos entender o significado da festa de Shavuot, Pentecostes. Amém? Antes de mais nada, como eu sempre faço, eu quero pedir para vocês que se inscrevam no meu canal, né? Caso goste do vídeo, né, ative lá o sininho para você estar recebendo notificação de vídeos novos sempre. Compartilhe para o maior número de pessoas para que a palavra de Deus chegue até as pessoas, tá? O evangelho do reino de Deus chegue até as pessoas. E se desejar, deixe lá seu comentário. E deixe para nós também um joinha, tá? Mostra lá que você gostou, dá um joinha para nós, tá certo? Vamos lá. Desde já eu agradeço, tá? Vamos lá. Então, a festa de Pentecostes é uma das 3 festas de peregrinação. E ela ocorre quando, meus amores? 50 dias após a festa de Pêssah, né? A chamada Páscoa. É por isso que ela é chamada em grego de Pentecostes, porque corresponde a 50 dias após a festa de Pêssah. Ou em hebraico, Shavuot, que significa semanas, porque depois da festa de Pêssah, depois da festa de Pães Ázimos, começa o período em que os judeus chamam de Sefira Omer, em hebraico, que significa a contagem do Homer. Lembra que eu já conversei com vocês? Então, no dia 28 desse ano, né, a festa de Pêssah nós celebramos juntos no dia 22, correto? 22 de abril, do mês de Nissan, que é o primeiro mês do calendário religioso judaico, tá? Então, nós comemoramos a festa de Pêssah, nós celebramos juntos no dia 22, do dia 22 para o dia 23. No dia 23 começou a festa de Pães Ázimos, não é isso? E no dia 28 começou a contagem do Homer, que é o que eles chamam de Sefira Homer, tá? Então, por que também em hebraico a festa de Pentecostes é chamada Shavuot? Porque ela é lembrada como a festa das semanas, são contadas a partir do dia 28 desse ano, né, de 2024, que na verdade é 6024, nós começamos a contagem do Homer. Então, 7 semanas de 7 dias, que dá 49 dias. E no 50º dia, comemora-se Pentecostes, ou seja, no dia 50. Então, esse ano, no ano de 6024, nós estamos comemorando hoje a festa de Pentecostes. Hoje é o dia 50, dia 16 de junho, certo? O Pentecostes, meus queridos, ele é diferente das demais festas. Em que sentido? No sentido de que na Bíblia não ensina como celebrar, ou seja,
A festa de Pentecostes, na Bíblia, não ensina como celebrar, não ensina nenhum ritual, não ensina o que fazer, como, por exemplo, na festa de Pêssar, né, que Jesus orienta a fazer os pães ázimos, a colocar o cálice com o suco de uva, entendeu? Ele pede que a gente, né, parta o pão. Então, assim, na festa de Pentecostes, não tem ensinando na Bíblia como celebrar, né? Ela pede, ou seja, a Bíblia ela pede apenas, ela fala, ela ensina, né? Que nesse dia o povo de Deus ele precisava se reunir no 50º dia e celebrar a festa, o seu povo junto com Deus no templo em Jerusalém. Então eles tinham que subir e no dia de Pentecostes eles tinham que estar lá para celebrar todos juntos diante de Deus o 50º dia. E nesse 50º dia eles davam, tá, o dízimo das primícias que eles acumularam durante a contagem das 7 semanas do homem, os 49 dias, a primícia dos grãos, tá? Então vocês lembram que eu ensinei no tempo da contagem do homem, a cada dia as pessoas tiravam uma quantidade, tá? Que era 354 gramas de cereal por dia. Contava 49 dias, todo dia ele separava aquele grão para entregar ao Senhor, certo? E quando chegava no dia 50, lá na festa de Pentecostes, em Jerusalém, no templo, eles entregavam tudo que eles tinham acumulado de grãos, entendeu? Então, as primícias dos grãos eram entregues ao Senhor no 50º dia, certo? Que é o período chamado de Sefira Omer, como eu falei para vocês, a contagem do homem, né? E ele também, o Pentecostes, é uma festa que ocorre na mesma época em que o povo de Deus, lá no Egito, quando Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo do Egito, né? Libertar o povo do Egito, certo? Essa festa de Pentecostes, ela também ocorre na mesma época que Israel recebeu a Torá no Monte Sinai, na primeira aliança que o Senhor fez com Deus, tá? Lá no Antigo Testamento, na época de Moisés, certo? Então ela não é só uma festa da colheita dos grãos, mas ela também é uma festa que celebra a revelação das leis de Deus à humanidade, ou seja, a Torá. A Torá são as leis de Deus, certo? Então ela celebra também a revelação das leis de Deus à humanidade através do seu povo de Israel. Ela é uma festa profética. Compreendeu, meus amados? Então a festa de Pentecostes, ela é super importante, tá? Ela encerra a primeira parte das festas de Deus. Entendeu? Por exemplo, hoje nós estamos celebrando Shavuot, que é o Pentecoste, dia 16 de junho. Aí o que acontece agora? Existe uma pausa, né, na Bíblia, existe uma pausa, essas são as 4 primeiras festas, certo? Que são celebradas. Aí existe um período de, geralmente, 4 meses, o povo sai de lá de Jerusalém, depois de entregar as primícias dos grãos e de comemorar o Pentecostes, eles voltam cada um para suas casas de novo, certo? E aí só se reúne agora na festa das trombetas, para celebrar as 3 últimas festas do calendário judaico, as 3 últimas festas de Deus. Então, por exemplo, nós estamos hoje, né, no ano 2024 pelo calendário gregoriano, mas pelo calendário judaico 6024, correto? Como eu já ensinei para vocês. Então hoje nós estamos celebrando, no dia 16 de junho de 6024, nós estamos celebrando o dia de Pentecostes, o dia de Shavuot, o 50º dia. É a última festa do primeiro ciclo de festas anuais. Aí agora existe uma pausa de aproximadamente 4 meses e agora, nesse ano, o povo vai ser chamado pela festa das trombetas, tá? Ele é chamado agora no mês de outubro. Então, a próxima festa agora é no dia 3 de outubro, que é a festa das trombetas. Depois, no dia 12 de outubro, é a festa da expiação.
E no dia 23 de outubro é celebrado a festa de tabernáculos. E aí no dia 24 de outubro se encerra o ciclo de festas anuais do Senhor. Só vai começar de novo no próximo ano, no primeiro mês do calendário judaico, que é o mês de Nissan, com a festa de Pêssar. Compreenderam, queridos? Depois da festa de tabernáculos, no dia 23 de outubro, então é o Rosh Hashanah, a virada do ano, o ano novo judaico. Aí a gente vai entrar em 6025. Entendeu? Eu espero que tenha compreendido, tá? Então, vamos voltar. Shavuot, ou Pentecostes, representa profeticamente aos olhos de Deus, são as minhas anotações, tá, amados? Eu sempre faço anotações. Shavuot representa profeticamente aos olhos de Deus uma cura para a maldição de Babel. Sim, a maldição de Babel que veio para toda a humanidade, que está registrada em Gênesis 11. Nós vamos entender melhor. A rebeldia do povo contra Deus, né, que aconteceu no episódio da Torre de Babel, em Gênesis 11. Pentecostes representa a quebra da maldição de Babel, né? Nós precisamos lembrar que Israel ele foi constituído por Deus como um reino de sacerdotes, nação santa, como nós já estudamos em outro vídeo. Está descrito em Êxodo 19, versículo 6, né? Então o papai ele nos chamou, ele nos constituiu como um reino de sacerdotes, uma nação santa, uma luz para iluminar o caminho e trazer as nações de volta a Deus. Foi o que ele prometeu para Abraão em Gênesis 12, que dele faria uma grande nação. Então, Shavuot nos lembra que a Torá, as leis de Deus, ela foi revelada no Sinai para capacitar o seu povo a cumprir essa missão. Qual missão? Resgatar o povo e trazê-los de volta para Deus. Reunir eles no único corpo, que é o corpo de Cristo. Entendeu? É conectar de novo as nações a Deus. Porque no episódio de Gênesis 11, da Torre de Babel, por conta do que eles fizeram, o próprio Deus desceu, tá? E os espalhou pelas nações. Confundiu as línguas e os espalhou. Antes eles eram um povo, tinha uma só língua. Era um povo, certo? Depois da Torre de Babel, por causa do intento do coração deles, que era maligno, nós vamos ler aqui juntos Gênesis 11, tá? Então o papai, ele teve que descer, a Bíblia fala aqui, nós vamos ler que ele mesmo desceu, e ele teve que espalhar o seu povo. Ele confundiu as línguas, então a partir dali surgiram as nações, o seu povo foi espalhado, tá? Então o que acontece no Pentecostes? No Pentecostes, a Torá é dada ao povo de Israel e eles recebem um revestimento de poder. O Espírito Santo vem sobre eles, eles recebem um revestimento de poder e se tornam testemunhas do Senhor, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, levando a Torá para as nações, para que elas possam ser resgatadas e unidas num só corpo, que é o corpo de Cristo, uma só família, que é a família de Deus. Compreendeu? Então, o Pentecoste é esse resgate. E para a gente cumprir essa missão, porque nós somos o povo de Israel, para a gente cumprir essa missão, tá? Então, a gente precisa ter esse revestimento de poder sobre as nossas vidas. Compreendeu? Por meio de Jesus, os crentes, ou seja, aqueles que creem em Deus e que estão espalhados nas nações, eles podem fazer parte da família de Deus. Por meio de Jesus, todos os que creem em Jesus, como está lá em João 1, né? Que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Portanto, a porta foi aberta aos gentios, né? Então, ele está disponível para todo aquele que crê e que o recebe como Senhor. Então, a todos esses, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Certo? E isso se dá por meio de Jesus através da Torá, das leis do Senhor, da palavra de Deus. Compreendeu? Então, a gente vai observar que o papai, ele só chama Abraão.
e cria dele um povo por causa do que aconteceu em Babel, em Gênesis 11. Nós vamos observar que em Gênesis 11 acontece o episódio da Torre de Babel, e logo em Gênesis 12, o papai chama Abraão e diz que dele vai fazer uma grande nação, né? Se não tivesse ocorrido a rebelião que aconteceu na Torre de Babel, tá? Se o povo ele não tivesse se reunido com um intento maligno contra Deus e rejeitado a soberania de Deus, o papai ele não teria necessidade de escolher um povo, de chamar a Abraão e de separar esse povo para através dele reunir de novo a humanidade para Deus. Não haveria necessidade. Como eu falei para vocês antes do episódio de Babel, era um povo e uma só língua. Depois do episódio de Babel, o papai teve que descer, intervir e espalhar o povo entre as nações e confundir as línguas. Foi daí que surgiram as nações que nós temos hoje. Compreendeu? Então vamos lá para Gênesis 11. Mas antes de ir em Gênesis 11, tem uma coisa aqui que eu quero ressaltar, para vocês observarem. Em João, lá no Novo Testamento, em João, no capítulo 11, no versículo 52, Caifás, que era o sumo sacerdote daquela época, ele entendeu quem Jesus era. Na verdade, meus amados, os fariseus, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Eles sabiam, porque eles tinham a Torá, eles estudavam as profecias, então eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Mas por que eles não reconheceram Jesus como Filho de Deus, não admitiram? Porque senão eles iam perder a posição deles. Compreendeu? Eles iam perder, antes de Jesus, eles representam Deus na terra. Eles representavam Deus na terra. O povo seguia eles e as leis de Moisés que foi dada, seguia à risca. Então eles tinham controle sobre o povo e também controle sobre as ofertas que era dada. Compreendeu? Então quando Jesus veio, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas se eles reconhecessem, eles iriam perder o cargo e o status, porque o povo iria seguir a Jesus, compreendeu? Então Caifás, em João 11, ele sabia quem era Jesus. E ele tem a revelação de quem Jesus é e a sua missão, por que ele veio. E não somente, olha o que ele diz, João 11, versículo 52. Ele diz assim, eles estão ali confabulando, né? Todos os fariseus estão lá em conferência e eles decidem matar Jesus, né? E eles dizem assim, que ele deve morrer, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, ele teve a revelação de quem Jesus é e qual era a sua missão. Reunir em um só corpo, no corpo dele, no corpo de Cristo, os filhos de Deus que andavam dispersos, que foram espalhados. Essa é a missão de Jesus quando ele veio, e é a nossa missão agora como igreja, como filhos de Deus, trazer à humanidade aqueles que creem no Senhor Jesus, trazê-los de volta para Deus. Entendeu? Por meio de Jesus, através da Torá, porque afinal de contas, Jesus ele é a própria Torá viva. Compreende, queridos? Olha só que forte, né? Nós estamos aqui na mesma missão que o Senhor Jesus, reunir os filhos de Deus que estão espalhados pelas nações num só corpo, que é o corpo de Cristo, uma só família. Tá? Então o evento da Torre de Babel não só trouxe a dispersão do povo e a confusão das línguas, como a partir daquele momento entrou a idolatria no mundo. Antes de Babel havia muito pecado, havia muita violência, é verdade, certo? Mas idolatria não. Nós vamos ver que só a partir de Babel, tá? É que a idolatria entra no mundo, né? Através da adoração a Semíramis, a Nimrod. Então, por conta disso, o Eterno, ou seja, o nosso papai, ele teve que descer, ele teve que intervir, tá? E ele espalhou e confundiu as línguas. Nós vamos ver isso agora. Porque precisamos entender o seguinte,
Quando Deus criou o homem, né? O nosso papai criou o homem, depois criou a mulher, Adão e Eva. Qual foi o mandamento que ele deu para eles? Crescei-vos e multiplicai-vos e enchei toda a terra, povoe toda a terra. Ou seja, eles iam peregrinar pela terra. Eles iam encher, multiplicar, frutificar toda a terra de filhos. Entendeu? Um só povo, o reino de Deus. Tá? Era para eles multiplicar, frutificar e encher toda a terra. Peregrinar. Aqui nós somos, amados, como peregrinos em terras estrangeiras. Vocês vão observar que quando Deus chama Abraão, ele faz Abraão peregrinar. Armando e desarmando tenda, armando e desarmando tenda. Nós não fomos criados para ficar num lugar parado. Essa ideia de ficar num lugar parado, constituir uma cidade, isso nunca foi o plano de Deus. É um reino, compreendeu? É móvel. Nós precisamos peregrinar, porque afinal de contas toda a terra é nossa, dos filhos de Deus. Entendeu? Então, o primeiro mandamento que o papai deu para Adão e Eva foi: crescei-vos, multiplicai-vos e enchei toda a terra. Né? E nós vamos ver aqui que eles desobedeceram essa ordem de Deus. Vamos lá para Gênesis 11, o episódio da Torre de Babel. Ora, a terra toda tinha uma só língua. Lembra que eu falei para vocês antes do episódio da Torre de Babel, né? O povo era um só, a língua era uma só. Olha o que diz aqui. Ora, a terra toda ela tinha uma só língua e era uma só a maneira de falar, né? Partindo eles do Oriente, eles acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali, o povo. E aí, no versículo 3, disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de cal. Então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade. O Senhor nunca pediu para edificar uma cidade. Como eu falei para vocês, nós somos como peregrinos em terra estrangeira. Olha o intento do coração deles. Eles, ao invés de obedecer a ordem de Deus, que era multiplicai, crescer e multiplicar e encher toda a terra, eles decidiram construir uma cidade. Começaram fabricando tijolos, né? E começaram a construir uma cidade. Versículo 4. Então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo o cume da torre toque no céu. Queriam chegar no céu da maneira deles, na obra das mãos deles, e não seguindo a ordem de Deus. Tornemos famoso o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Olha a intenção maligna do coração. Deus disse justamente que eram para eles povoar a terra toda. E olha o que eles dizem aqui. Vou repetir, versículo 4. Então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu. Tornemos famoso o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Nós não queremos ser espalhados. Versículo 5. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade que eles estavam construindo, né? E a torre que os filhos dos homens estavam edificando. Disse o Senhor: o povo, ele é um, e todos têm uma só língua. Eles estão começando a construir a torre. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Então, vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua. Quando o Pai fala aqui no plural, é porque desceu ele, Jesus e o Espírito Santo. Por isso que ele está falando no plural, tá? Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua. Vamos confundir a língua deles, para que eles não se entendam mais uns com os outros. Assim, versículo 8, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles cessaram de edificar a cidade. Por isso que se chamou o seu nome de Babel, porque Babel em hebraico significa confusão.
Então, por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Compreendeu? Então vocês veem, observem aqui, que eles rejeitaram a soberania de Deus sobre eles, né? Eles rejeitaram o mandamento de Deus de multiplicai-vos, ou crescei-vos e multiplicai-vos e enchei toda a terra, né? Eles tiveram o desejo maligno no coração de edificar uma cidade, porque eles não queriam ser espalhados. Eles queriam uma cidade, tá? Eles queriam botar um nome na cidade, que o nome dessa cidade ficasse famosa. E eles construíram uma torre, estavam construindo uma torre para chegar até o céu, ou seja, para chegar até Deus, mas do jeito deles, pela obra das mãos dele. Não é isso que hoje a maioria das pessoas fazem na Babilônia? No mundo que nós estamos hoje é chamado de Babilônia, que é descendente da Torre de Babel. O que eles fazem hoje? Eles tentam chegar a Deus da forma deles. Quantas vezes o que foi que o diabo fez? Ele criou várias religiões e hoje a gente ouve coisas do tipo assim: todas as religiões levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, amados. A Bíblia ensina, a palavra do nosso Pai diz que só existe o caminho, que é Jesus. Só Ele leva a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por meio dele, né? Então hoje, a Babilônia, ela continua no engano de achar que pela força do próprio braço dela, ela vai conseguir chegar no céu. Entendeu? O caminho é Jesus. Se não for pela porta, não vai chegar a Deus. Não é verdade? Então, olha a intenção maligna do coração deles. Não, nós não vamos acatar a decisão de Deus, não. Não vamos seguir a ordem dele, não. Nós vamos ficar aqui. Nós não queremos ser espalhados. E como nós estamos falando numa só língua, nós nos entendemos, vamos construir uma torre, vamos aprender a fabricar tijolos, construir uma torre e vamos chegar no céu do nosso jeito. Vamos fazer com que o nome da cidade fique famosa. Nós não queremos obedecer a Deus. E a partir daquele momento, a idolatria entrou no mundo, porque eles começaram a ser pais de si mesmo. Eles se tornaram deuses deles mesmos. Entendeu? O eu deles, eles se tornaram seu próprio Deus. E logo em seguida, não está na Bíblia, mas existem relatos históricos que logo em seguida, eles também começaram a adorar Semíramis, né? E depois Nimrod. Então veja, a partir daí começou a idolatria. Eles abandonaram ao Senhor. Então o que foi que o Senhor disse, conversando com Jesus e com o Espírito Santo, né? Ele disse: desçamos e confundamos. Vamos confundir, porque se eles continuarem falando a mesma língua, tá? Eles vão acabar destruindo todo o plano que eu tenho para a humanidade. Então vamos confundir e vamos espalhar eles entre as nações, tá certo? Então, o evento da Torre de Babel não só trouxe a dispersão do povo e a confusão das línguas, como a partir daquele momento entra a idolatria no mundo. Então, antes de Babel havia muito pecado, havia violência, mas idolatria não. Só a partir de Babel é que o homem passou a idolatrar ele mesmo e passou a confiar na força do seu braço. Depois veio os deuses, Semíramis, Nimrod, e aí está essa confusão até hoje. É por isso que é chamado de Babilônia. Deriva do nome Babel, confusão, tá? Então o Eterno os espalhou e confundiu as línguas. E o papai, por que ele fez isso? Porque ele tinha dito para Adão, como eu falei para vocês: crescei-vos e multiplicai-vos e enchei toda a terra. Vocês são peregrinos, vocês vão andar por toda a terra, tá? Esse povo de Babel, ele se rebelou contra Deus. Eles decidiram se unir, construir uma cidade e ficar permanentemente num lugar só. Compreendeu? Então Deus desceu, espalhou o povo, confundiu as línguas e o povo se distanciou de Deus, né? Aí o que acontece? Quando chega em Gênesis 12, o que é que papai faz? Chama Abraão e diz a Abraão que dele vai fazer uma grande nação, né? Para que essa nação, por meio de Abraão, faça o povo se voltar para Deus, por meio das leis de Deus, da Torá, o chamado de Abraão. Entendeu? Então, em Gênesis 12, você aí já vê o papai chamando Abraão e dizendo que vai fazer dele uma grande nação.
para reunir o seu povo novamente. Se em Gênesis 11 houve uma maldição para a humanidade, em Gênesis 12, com o chamado de Abraão, haverá uma bênção de Deus para a humanidade, pois é em Abraão que nós somos chamados para reunir o seu povo e abençoar todas as famílias da terra. Lembra do último vídeo que eu falei sobre o sacerdócio? Nós somos chamados para servir a Deus primeiramente, depois servir a humanidade, conectando eles a Deus, abençoando todas as famílias da terra. Então, na festa de Shavuot, Pentecostes, é revertido a maldição de Babel. É uma festa onde você vai trazer a humanidade de volta para Deus por meio da Torá, que são as leis de Deus, através de uma capacitação especial, de uma unção especial que ele dá para o seu povo, exatamente neste dia, no dia de Pentecoste, né? A gente vai ver mais à frente. Antes de Babel, era só um povo, uma só língua. Depois da maldição, eles foram espalhados e surgiram várias nações e outras línguas. Eles foram separados do eterno de Israel, o nosso papai. Forte, né, amados? Os apóstolos, meus queridos, eles entendiam a responsabilidade do chamado por meio de Abraão. Eles entendiam que o trabalho deles com os gentios era algo profético. Compreendeu? Cumprindo a mesma missão do patriarca Abraão. Reverter a maldição de Babel, que está em Gênesis 11. Quando Israel recebeu a Torá no Monte Sinai, na primeira aliança que o papai fez com o povo de Israel por meio de Moisés no Monte Sinai, o povo foi capacitado com revelação e poder para ensinar o caminho de Deus para todas as nações, guiando todas as nações de volta a um relacionamento com Deus. Isso está registrado em Êxodo 20. Nós vamos lá agora para Êxodo 20. Êxodo 20 representa a primeira parte, queridos, da concretização da promessa feita a Abraão em Gênesis 12. O primeiro passo foi capacitar seu povo, entregando para eles a Torá, que é as leis de Deus. Em Êxodo 20, 18, né, nós vamos ver isso agora, vamos ler juntos, compreendeu? Então, assim, nós precisamos lembrar, só um momento. Quando o papai libertou o povo do Egito, não foram só os hebreus que saíram junto com Moisés, né? Teve pessoas de outras nações também que decidiram seguir a Moisés e seguir o povo hebreu, certo? Então tinha estrangeiros também junto com o povo hebreu. Saíram juntos do Egito, né? E quando chegou no Monte Sinai, o papai, ele resolveu se apresentar para o povo. Ele entregou as leis de Deus, que é a Torá, certo? E quis se revelar ao povo através de um relacionamento. Ali foi feita a primeira aliança. Ali foi feita a entrega da Torá para o povo, certo? E para quê? Para que o povo se voltasse para Deus. Porque o primeiro, o que acontece? Quando você crê em Jesus, crê no Pai, crê no Filho, né? O recebe como Senhor e Salvador, ele te tira do Egito, das trevas para a luz. Ele te tira do Egito. O Egito representa o mundo. E te leva para o deserto, para onde você vai ser tratado, é o teu processo, onde você vai ser introduzido na palavra de Deus, certo? Onde você vai fazer uma aliança com o Senhor e conhecer as leis de Deus e passar pelo processo para ser transformado no mesmo caráter de Cristo. Você vai ser introduzido na palavra. Então, quando o papai te tira do Egito, tá, e te leva para o deserto, ele te libertou do Egito, das trevas, e te levou para o reino da luz. Você foi para o deserto para ser tratado, correto? No deserto, ele vai tirar o Egito de dentro de você. Através das suas leis, dos seus mandamentos, dos seus estatutos, através do teu relacionamento com Deus. Ele vai te limpar, vai te purificar e vai te santificar. Para que você possa, de verdade, tá, entrar na terra prometida. Ser selado com o Espírito Santo. Você entendeu? Então, primeiro ele te tira do Egito, te leva para o deserto, e no deserto ele vai tirar o Egito de dentro de você. Compreendeu?
Então, assim, o que ele fez? Quando ele libertou o povo do Egito, não foi só o povo hebreu, como eu falei, tinha muitos estrangeiros que aderiram, que aceitaram a mesma fé de Moisés, a mesma fé do povo de Israel, né? E aqui em Êxodo 20 a gente vê que é o episódio no qual o papai ele se revela no Monte Sinai para o povo e ele entrega para o povo as suas leis, os 10 mandamentos, né? Então, ele começa assim, em Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele começa a dar as leis. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Aí lá vem o segundo. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. E aí ele vai relatando todas as leis, né? Quando chega no versículo 18, Êxodo 20, versículo 18, vai dizer assim: quando o povo viu os trovões, os relâmpagos, o som da buzina e viu o monte fumegando, ou seja, o cume do monte estava saindo fumaça, tremeram de medo. Retirou-se, ou seja, afastou-se e ficou de longe do monte. E disse a Moisés, o povo: fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não tem mais. Deus veio para vos provar. O deserto é lugar de provação. E para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. 21. O povo permaneceu em pé de longe, não quis se aproximar, enquanto Moisés se chegou às densas trevas onde Deus estava. Então nós vemos aqui que nesse episódio do Monte Sinai, em Êxodo 20, o papai, ele pediu que o povo se santificasse para estar presente diante dele. O pai sempre quis um relacionamento de perto com o seu povo, relacionamento com Deus. E ele mesmo desceu no cume do monte para vir falar com o seu povo. Mas o seu povo temeu quando viu todas aquelas manifestações do Senhor, o povo temeu. E pediu a Moisés: fale você, Moisés, com ele. Nós não queremos, porque nós estamos com medo de morrer. Tamanha é a grandeza do Senhor. Compreendeu? E porque eles sabiam que eles eram pecadores. Mas o papai estava chamando justamente para que eles, através do relacionamento com Deus, eles fossem lavados, purificados e santificados. Se tornassem filhos de Deus legítimos, compreendeu? Mas eles não entenderam, eles não quiseram relacionamento com Deus, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção é que, veja bem, no versículo 18 vai dizer bem assim: quando o povo viu os trovões, os relâmpagos, o som da buzina e o monte fumegante, ele tremeu de medo, retirou-se e ficou de longe. Bom, essa é a tradução bíblica, tá? A tradução que é feita para nós pelo grego. Mas nos originais, queridos, existe algo surpreendente. Nos originais em hebraico não está desse jeito. Veja bem. Em Êxodo 20, no versículo 18, a tradução que foi passada para nós, ela não está totalmente correta. Ela não está respeitando os originais em hebraico, porque no hebraico está assim: e todo o povo viu as vozes, né? E as tochas de fogo, as flâmulas caindo de fogo, e a voz do chofar, né? Aquele toque do chofar. E viu o monte fumegando, ou seja, saindo fumaça no cume do monte. Veja bem, olha como tá no original, que todo o povo viu as vozes e viu as tochas caindo como flâmulas, e a voz do chofar e o monte fumegando. Segundo um comentário de um rabino, né, de um mestre judeu, olha o que ele vai dizer a respeito desse episódio no Monte Sinai. E todo o povo viu vozes. O texto, ele diz viu, ele não diz ouviu vozes. E não foi só uma única voz, porque está no plural. O povo viu vozes, tá? Segundo o rabino Yohanan, um mestre judeu, quando a voz de Deus
desceu a Israel no Sinai, ela foi dividida em 70 línguas de homens, para que todo mundo pudesse entender, cada um na sua própria linguagem. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, não foi só o povo hebreu que foi tirado do Egito, vieram estrangeiros, né, que aceitaram a mesma fé e vieram junto com Moisés, tá? Então, a voz de Deus que eles viram descer no Sinai, ela foi dividida em 70 línguas de homens para que todo mundo pudesse entender, cada um na sua própria língua. Essas vozes, elas foram acompanhadas por labaredas de fogo, as flâmulas que estavam descendo. E alguns diziam que essas flâmulas, elas caíam sobre as pessoas e as pessoas entravam em uma espécie de transe profético espiritual e começaram a falar em línguas estrangeiras. Nós vemos que no livro de Jeremias, em Jeremias 23, no versículo 29, a voz de Deus lá, Jeremias diz que a voz de Deus é como tochas ou línguas de fogo. Olha só que interessante, né? As 70 vozes, né, a voz de Deus que se repartiu em 70 vozes, simboliza as nações da terra. Em Gênesis 10, o papai utiliza o número 70 para falar sobre 70 nações na terra. Nós sabemos que hoje existe muito mais do que 70, mas esse número 70 simboliza as nações da terra. Então todo mundo viu as manifestações do Senhor e as vozes de Deus descendo como tochas, como flâmulas de fogo, labareda de fogo sobre as pessoas. E as pessoas começaram a ser tomadas pelo Espírito Santo como se estivessem em transe, tá? E falando em línguas. Tá te lembrando alguma coisa? Nós vamos chegar lá em Atos 2. Isso foi no Monte Sinai, na primeira aliança, certo? Assim que o povo saiu do deserto. Agora nós vamos para o Novo Testamento. E juntar, né? E juntar as duas percepções, a da primeira aliança e a da segunda aliança agora no Novo Testamento. No dia 40, né? No 40º dia da contagem do Homer, Jesus disse aos discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então nós precisamos lembrar sim, que no Novo Testamento Jesus veio em forma de carne, tá? Ele cumpriu a sua missão, ele foi crucificado, que corresponde à festa de Pêssah, onde Jesus é imolado como Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Depois disso, depois de 3 dias e 3 noites no seio da terra, Jesus ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias, queridos. A Bíblia vai dizer que ele ainda ficou 40 dias em terra, ensinando os apóstolos, né? Ensinando a todos eles as leis de Deus. Ele ainda ficou 40 dias. Então ali, depois desses 40 dias, no dia 40, no 40º dia, que é o dia 40 da contagem do Homer, certo? Jesus, ele ascendeu aos céus, ele voltou para o Pai, durante a contagem do Homer, no dia 40. E ele disse que em 10 dias, ou seja, que era para eles irem para Jerusalém e ficarem em Jerusalém, todos reunidos, e que em 10 dias vocês serão revestidos de poder. E vocês vão conseguir cumprir a mesma missão de Abraão, que é a mesma missão que a minha. Levar as leis de Deus para as nações e trazê-los de volta para Deus. Ele deu poder na primeira aliança. Na primeira aliança com Moisés, o povo recebeu o poder no Monte Sinai com Moisés. E na nova aliança com Cristo, ou seja, na segunda aliança, lá em Atos 2, eles foram revestidos de poder. Na nova aliança. Foi um poder maior, um poder dobrado para poder executar a mesma missão de Jesus, se tornar testemunhas do Senhor aqui na terra. Você entendeu? Então teve o derramamento de poder no Monte Sinai, na primeira aliança com Moisés, e teve o segundo derramamento de poder na segunda aliança, a nova aliança em Cristo Jesus, em Atos 2. E todos precisam desse revestimento de poder.
Todos precisam para que se tornem testemunhas do Senhor em toda a terra. Compreendeu, queridos? Então, na segunda aliança, Jesus revestiu o seu povo de um poder ainda maior na nova aliança. Esse poder veio sobre o seu povo para que se tornassem o quê? As suas testemunhas. Então nós vemos que no dia 40, depois que Jesus ascendeu aos céus, o seu povo vai para Jerusalém e eles esperam 10 dias. E no 10º dia, na festa de Pentecostes, 10 com 40, 50, em Atos 2, o Espírito Santo vem sobre o povo. Vamos lá para Atos 2. Coisa linda, né, amados? Coisa linda. Atos 2. A descida do Espírito Santo. Olha o que está dizendo aqui. Aproximando-se o dia de quê? De Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, assim como o Senhor orientou. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas, olha as línguas de fogo, repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles que estavam reunidos, uma língua de fogo desceu. E todos foram cheios do Espírito Santo. Olha o transe que eu falei na estante, no Monte Sinai, eles entraram em transe espiritual, porque eles foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, porque afinal de contas, como eu falei para vocês, a festa de Pentecostes era uma festa onde todos que adoravam a Deus e tinham Senhor como Deus, teriam que ir para Jerusalém para apresentar as primícias dos cereais, para entregar. Então a cidade de Jerusalém estava cheio de pessoas adorando ao Senhor. Não só o povo de Israel, como pessoas de todas as nações que adoravam a Deus. Os gentios estavam lá, então estava judeus e gentios de todas as nações. A cidade de Jerusalém estava cheia no dia de Pentecostes. Então, versículo 4. Não, versículo 5. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Versículo 6. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se o quê? Uma multidão. E essa multidão estava confusa, porque cada um ouvia aquelas pessoas falar na sua própria língua de nascença. Ou seja, a voz de Deus desceu como línguas sobre cada um deles, né, daqueles que o Senhor mandou que aguardassem a descida do Espírito Santo, os seus discípulos, tá? Eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas estrangeiras, e como a cidade estava cheia também de estrangeiros, de pessoas de outras nações, essas pessoas começaram a ouvir cada um daquelas pessoas que estava cheia do Espírito Santo falar na sua própria língua natal, e por isso eles estavam conseguindo entender a palavra de Deus. Cada um estava falando em línguas estrangeiras. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são estes galileus, todos esses homens que estão falando? Versículo 8. Então, como é que nós estamos ouvindo cada um deles falando na nossa própria língua nativa? Tá vendo? Língua estrangeira. 9, versículo 9. Tinha partos, medos e elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e regiões da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Então, a cidade estava lotada de gente de todas as nações, cretenses e árabes. Todos os temos ouvido, todos estamos ouvindo eles falando nas nossas próprias línguas, e eles estão falando o quê? As grandezas de Deus. E o que são as grandezas de Deus? A Torá. Entendeu? Versículo 12. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: o que tudo isso que está acontecendo aqui quer dizer? O que é tudo isso?
Versículo 13. Outros, porém, começaram a zombar e dizer: ah, eles estão embriagados. Mas como eles poderiam, amados? Vocês vão ver aqui o apóstolo Pedro, ele continua falando, né? Ele vai dizer que como eles podem estar embriagados às 9 horas da manhã, na terceira hora do dia? Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, sejai-vos isto compreendido. Escute as minhas palavras. Estes homens, eles não estão embriagados, como vós estão pensando, sendo a terceira hora do dia, ou seja, ainda é 9 horas da manhã, eles não estão embriagados. Isto que está acontecendo é o que foi profetizado pelo profeta Joel, e aí ele começa a falar, né? Ele vai discursar, e nós sabemos que depois desse discurso de Pedro, cheio do Espírito Santo, da ousadia, da intrepidez do Espírito, depois que Pedro termina de pregar, 3.000 pessoas se convertem ao Senhor. Glória a Deus, que maravilha, né? Então esse é o dia de Pentecostes. Compreendeu? A mesma coisa que aconteceu no Antigo Testamento, que o Senhor se manifestou no Monte Sinai, através de línguas de fogo, labaredas de fogo descendo sobre o povo, onde ele entregou a Torá para o seu povo, tá? E as demais pessoas de outras nações que estavam ali reunidas também com Moisés ao pé do monte, entenderam, porque várias línguas foram dadas, tá? A mesma coisa aconteceu em Atos 2, só que agora na nova aliança. A segunda parte da profecia aconteceu em Atos 2. Só um momento. Então nós podemos perceber que o dia de Pentecostes, ele está intimamente ligado com o dia de um revestimento de poder que papai dá ao seu povo, tá? Ele entrega a Torá, que é as leis de Deus, e reveste o seu povo com poder, enche o seu povo do Espírito, tá? Do Espírito Santo de Deus, tá? Para que eles possam se tornar testemunhas do Senhor aqui na terra, não só em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então todos precisam ser revestidos de poder. É o chamado batismo com o Espírito Santo, compreendeu? Vamos lá. Então eles foram cheios do Espírito e falaram em várias línguas, né? O apóstolo Paulo, ele vai falar no livro de Romanos sobre o evangelho de Deus, queridos. Ele vai dizer em Romanos 1, no versículo 16, que o evangelho de Deus, que é a Torá, é poder de Deus para aqueles que creem. Entendeu? Ele diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também dos gregos, ou seja, judeus e gentios. Tá? Então, os eventos de Êxodo 20 na Antiga Aliança e Atos 2 na Segunda Aliança em Cristo são paralelos, porque eles descrevem o reverso. Eles quebram a maldição de Babel, ou seja, as nações voltam a se reunir a Deus como prometido em Abraão, Gênesis 12, por meio da Torá. A unção que é dada por Deus, tá? No dia de Pentecostes, quando você é revestido de poder, batizado com o Espírito Santo e com fogo, é para você trabalhar para o reino de Deus. Não é para você ganhar dinheiro, poder, fama, vender para ninguém a sua unção, comercializar os seus dons. É para você andar no poder de Deus, na prática de justiça, nos seus caminhos, obedecendo os mandamentos de Deus. É algo sobrenatural, é uma ação sobrenatural do Espírito Santo, porque ele vai estar colocando as leis do Senhor, a Torá, escrita pelo próprio dedo de Deus no seu coração, no nosso coração. Isso é uma obra que é feita por Jesus. Ele escreve no nosso coração as leis de Deus, como está escrito em Jeremias 31. Observe que na primeira aliança feita por Moisés lá, né? O povo fez por meio de Moisés a aliança com Deus no Monte Sinai. O papai, ele deu as tábuas, as leis em tábuas de pedra.
Mas, na nova aliança em Cristo, as leis são escritas pelo próprio dedo de Deus no nosso coração. Não é mais em pedra, é dentro do nosso coração, da nossa mente. Coração, mente e alma na Bíblia é a mesma coisa. É o nosso coração que é circuncidado pelo dedo de Deus. É uma ação sobrenatural feita por Jesus. Todos sabem, o batismo nas águas, tá? Quando João batizava o povo, ele dizia, né, que ele veio para batizar nas águas, mas que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo, compreendeu? Mas esse ensino do batismo a gente vai deixar para outra oportunidade, tá bom? É só para vocês entenderem. Então, quem coloca as leis de Deus, a Torá, no nosso coração é Jesus. É uma ação sobrenatural, como está escrito em Jeremias 31. De fato, para Israel, a vinda do Espírito, a descida do Espírito estava realmente correlacionada com o poder para obedecer à Torá. Durante o exílio babilônico, a promessa profética de restauração está também em Ezequiel. Ele prevê um tempo em que Deus reunirá seu povo das nações onde eles foram espalhados e os trará de volta à terra de Israel, como está escrito em Ezequiel 11, versículo 17. Eles vão voltar para Jerusalém, para Israel, e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. E o Senhor diz: dar-lhes-ei um só coração, um espírito novo porei dentro deles, tirarei do seu corpo o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem, ou seja, pratiquem. E aí eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ezequiel 11, versículo 18 a 20. Então, para que você é revestido de poder do Espírito Santo sobre você? Para que você se torne testemunha do Senhor na terra. Para que você possa trabalhar para o reino de Deus. Por que você recebe essa unção? Para que você ande nos estatutos do Senhor e guardem os seus juízos e os executem na terra, para que vocês se tornem um só povo e tenha Ele como seu único Deus. Compreendeu? É muito forte, queridos, e é de suma importância que você seja revestido de poder. Todos precisamos nascer de novo, ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, ser ungido para operar como Jesus na terra. Nós precisamos receber esse revestimento de poder para nos tornarmos suas testemunhas aqui na terra. O que aconteceu em Atos 2 durante Shavuot, ou seja, Pentecostes, foi a segunda parte do cumprimento da promessa que foi feita a Abraão, em Gênesis 12, que iria reunir em Abraão, ia fazer dele uma nação. Através dele ia trazer uma nação, sabe? Um povo reunido para o Senhor. A festa também de Pentecostes, ela faz alusão a uma famosa profecia de Isaías sobre a restauração de Israel e o interesse das nações em aprender a Torá de Deus, as leis de Deus, e se conectarem de novo a Israel. Essa Torá, que seria internacionalizada, como está em Mateus 28, no versículo 20, sairá do Monte Sião. Não mais agora vai sair do Monte Sinai, na antiga aliança, na época de Moisés. O ensino agora, a Torá agora, sairá do Monte Sião. A profecia de Isaías diz assim: nos últimos dias acontecerá que o monte do cume do Senhor será estabelecido no cume dos montes. O monte da casa do Senhor, será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele se afluirão todos os povos, ou seja, todos os povos irão para o monte Sião, para o templo do Senhor. Irão muitas nações e dirão:
Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a Torá, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Isaías 2, do versículo 2 e 3. É forte, né, amados? Agora o ensino da Torá, o templo de Jerusalém, sairá de Sião, o monte Sião. É lindo, né, amados? É lindo. E nós estamos indo para o monte Sião. A subida é para o monte Sião. E quem é a porta para que a humanidade se volte para Deus? Né? Volte a fazer parte da família de Deus, num só corpo. Essa porta é Jesus. Ele é a porta pela qual o povo é atraído para Deus. Como está escrito, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Então ele é a porta pelo qual esse povo ele é atraído para Deus. E passam a ter Deus como Deus de Israel, passa a ter Deus como seu Deus. E se tornam parte da família de Deus, junto com Israel, judeus e gentios juntos, uma grande família, a família de Deus, um reino de sacerdotes, uma nação santa, o povo de Deus, todos com um só coração, falando uma só língua, um só povo de Deus, fazendo parte de uma mesma família, revertendo assim a maldição de Babel, por meio de Jesus, quebrando a maldição de Babel e se tornando agora uma grande família, a família de Deus, sendo, portanto, participante das bênçãos que foram dadas a Abraão, das promessas que foram dadas a Abraão, recebendo a Torá viva, que é Jesus. Jesus é a própria palavra. A palavra é a Torá. Jesus é a própria palavra, é a própria Torá viva que se fez carne e veio para a terra. Só existe o caminho, que é Jesus. E esse trabalho de restauração que Deus quer fazer é por meio de Jesus e a sua Torá. Compreendeu, queridos? Então o dia de Pentecostes é o dia do derramamento do Espírito Santo sobre o seu povo. É o dia onde o povo recebe um revestimento de poder que vem do alto para se tornar testemunhas do Senhor aqui na terra, para poder levar a Torá a todos aqueles que creem no Senhor Jesus, tá? E desejam se tornar filhos de Deus. Eu primeiro preciso, queridos, passar o meu processo. Eu preciso nascer de novo, eu preciso ser revestido de poder, eu preciso ser ungido por Deus. Depois que Jesus coloca a Torá dentro do meu coração, ele escreve, ele circunda, né? O meu coração, porque a circuncisão, ela vai ocorrer no meu coração. Então depois que Jesus, ele faz, né? Ele muda o meu coração. Ele coloca através de uma ação sobrenatural, pelo poder dele, ele me batiza com o Espírito Santo e com fogo, e ele me unge, me dá um revestimento de poder. Aí sim, eu estou pronto para ir para as nações. Não é de qualquer maneira. É ele quem diz quando eu estou pronta. É ele quem me unge. E a festa de Pentecostes vem para lembrar justamente isso. Desse revestimento de poder que é dado ao seu povo para se tornar testemunhas do Senhor em toda a terra e trazer a humanidade de volta para Deus por meio da Torá, das leis do Senhor, através de Jesus. Amém? Então, que nós fiquemos com essa palavra hoje. Deixa essa palavra ruminar dentro de você e gerar vida dentro de cada um de nós. Tá vendo como as festas do Senhor, elas são de suma importância? O quanto nós aprendemos
da palavra de Deus através das suas festas, celebrando as suas festas, entendendo o significado de cada uma das festas. Agora, nós estamos encerrando a primeira parte do ciclo das festas. Como eu falei para vocês, agora vem um intervalo de 4 meses aproximadamente, até a próxima festa, que é a festa das trombetas, onde o povo, onde os sacerdotes em Israel, eles tocam o shofar, chamando o povo para se reunir para a festa da expiação e para a festa de tabernáculos e o Rosh Hashanah, que é a virada do ano judaico, o ano novo judaico, tá? Esse ano, em 2024, ele vai ocorrer em outubro. Então, em outubro começa com a primeira festa, que é a festa das trombetas, no dia 3 de outubro. Dia 12 de outubro, expiação, e dia 23, tabernáculos, que é onde a gente vai estar festejando, logo depois de tabernáculos, o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, queridos. Que a gente aprenda a santificar aquilo que é santo para Deus. Que nós venhamos a nos importar com a edificação da casa do Senhor. Que nós venhamos a cumprir os seus estatutos, os seus mandamentos, andar nos seus caminhos, andar conforme a Torá, que são as leis de Deus. Para que a gente possa conectar o povo totalmente, ou seja, de volta para Deus e quebrar a maldição de Babel. É por isso que eu estou desde o ano passado, de agosto, quando o papai me permitiu gravar, falando: saiam de Babel e vem para Deus. Sai de Babel, entendeu? O papai está dizendo: sai dela, povo meu, e vem para mim. Não dá para você servir a Deus ainda estando em Babilônia. Lembre, Deus, ele te tira do Egito e te leva para o deserto. Te libertou do Egito e te levou para o deserto, para que no deserto ele possa arrancar o Egito de dentro de você, através da Torá, através das leis de Deus no seu interior. Compreendeu, queridos? Então que nós venhamos a santificar aquilo que é santo para Deus. Que nós venhamos a priorizar a Deus, as suas leis e a Torá. Tá certo? Fica com essa mensagem, que vocês tenham um Shabat maravilhoso, na paz do Senhor Deus, tá? Que sejam abençoados, é o que eu peço para cada um de nós, tá? Um abraço, fiquem com Deus.